É possível criar tabelas sem a utilização do assistente, deixando o usuário a cargo de definir nomes, tipos e propriedades e cada campo. Os exemplos a seguir demonstram como criar uma tabela manualmente com os dados dos clientes da empresa fictícia. Execute estes procedimentos. Na janela Banco de Dados, clique sobre o botão Novo. Selecione este modo para o desenvolvimento da estrutura da tabela. Clique em OK. Para definir o nome do campo, apenas digite seu nome correspondente. Tecle Tab para que o cursor seja posicionado na célula seguinte para definir o tipo deste campo. Para isso, abra o menu drop-down e selecione esta opção. Neste exemplo, a opção selecionada para este tipo de campo faz com que os dados sejam incluídos automaticamente a cada entrada de um novo registro. Tecle Tab novamente e digite uma descrição para este campo. Repita os processos para os próximos campos, constituindo a nova tabela. Um campo atribuído como chave primária não permite que seus dados sejam repetidos dentro de um mesmo elemento do banco de dados. Neste exemplo, os processos a seguir demonstram como atribuir a chave primária a um determinado campo na tabela recém-criada. Clique sobre a célula onde se encontra o nome do campo. Clique sobre este botão na barra de ferramentas ou dê um clique com o botão direito do mouse sobre o indicador da linha. No menu rápido, clique sobre este comando. Para salvar a tabela, sua estrutura e conteúdos, proceda da seguinte maneira. Abra o menu Arquivo e clique sobre o comando Salvar. Se preferir, apenas dê um clique sobre o botão de mesma função ou pressione Ctrl S. Nesta caixa de diálogos, especifique um nome para a tabela e clique em OK para concluir a ação. As propriedades dos campos constituem-se de atributos como tamanho, formato de entrada e exibição de dados, indexação e outros elementos. Nestes procedimentos, serão alteradas determinadas propriedades de alguns campos. Clique sobre a célula onde se encontra o campo com a propriedade que deseja alterar. Na guia geral do painel inferior, mantenha o atributo inteiro longo para o tamanho do campo. Este título significa que neste campo não podem ser armazenados números fracionários. Clique sobre o campo Novos Valores. Abra o menu drop-down com um clique sobre a seta e selecione esta opção. Desta forma, a seleção dos códigos para os clientes será feita de forma aleatória e automática. Este tipo de mudança de valor deve ser executado considerando-se a seleção como constante para o campo, com risco de perda de todos os registros caso seja alterado novamente. Na caixa de confirmação exibida, clique sobre o botão Sim. Clique na caixa de entrada Legenda. Aqui podem ser definidos opcionalmente o tipo da exibição do campo quando usado no formulário, ou seja, seu rótulo. O aplicativo deve ser informado sobre a não repetição de valores. Para isso, não é necessário abrir a lista da propriedade indexado e selecionar a opção Sim, devido ao campo referente já se encontrar com o atributo chave primária incorporado. Este atributo é automaticamente assumido pelo aplicativo. Para melhor entendimento das características que podem ser atribuídas aos campos, os procedimentos a seguir demonstram como alterar algumas propriedades de outros campos na tabela recém-criada. Para alterar o rótulo do campo, nome do cliente, por exemplo, para apenas cliente, proceda desta forma. Selecione o campo com um clique sobre seu nome.
No painel Propriedades de campo, clique sobre esta caixa de entrada e digite o novo nome. Para informar ao Axis sobre entrada obrigatória em determinado campo, proceda desta maneira. Selecione um campo qualquer e clique sobre Caixa de entrada requerido. Clique sobre a seta e selecione esta opção. Para atribuir ao campo UF uma entrada de no máximo 2 caracteres, clique sobre a célula correspondente. Dê clique duplo na caixa Tamanho do campo e digite 2. Uma máscara de entrada para dados como CGC, números de telefone e fax podem ser criados desta forma. Clique na célula que armazena o CGC. Clique na caixa Máscara de entrada e sobre este botão acionando o assistente. Este recurso permite informar ao aplicativo como os dados deverão ser exibidos nos formulários online, impressos ou em relatórios, definindo o layout aplicado aos dados no campo mascarado. As máscaras pré-definidas encontram-se na tela, bastando selecionar o tipo desejado e clicar sobre o botão Avançar. Nesta tela, mantenha os atuais padrões e clique novamente em Avançar. Selecione a opção em que o armazenamento dos dados são feitos com a máscara definida. Em seguida, clique sobre o botão Concluir. A aplicação das máscaras para números de telefone e fax é feita através do mesmo procedimento, sendo necessário apenas alterar a opção correspondente na primeira tela do assistente. Lembre-se de salvar a tabela após alterações ou inserções de máscaras de entrada. Caso contrário, ao solicitar outra aplicação, o aplicativo solicitará